Hoje é o nosso segundo dia do evento do Semear, o encontro de alunos aqui no sítio. Hoje pela manhã nós fizemos uma atividade de reconhecimento das áreas de agrofloresta, então nós fomos com os alunos visitando todas as áreas aqui do sítio, o pessoal conhecer áreas de produção de hortaliça, produção de frutas, áreas que a gente está trabalhando com recuperação ambiental. Em cada área dessa a gente foi analisando, reconhecendo os sistemas, as espécies, o histórico da área, o que já foi produzido, o que está produzindo hoje, erros e acertos. Então tivemos várias discussões, sobre a situação atual da área, o que pode ser melhorado em cada área dessa. E agora, na parte da tarde aqui, a gente está fazendo uma atividade prática com os alunos aqui para a galera botar mesmo a mão na terra, sentir na prática como a coisa funciona. Então a gente está abrindo uma área nova aqui, onde vai ser plantado hortaliças, e estamos fazendo também um manejo dessa areazinha aqui de agrofloresta, um pouco mais fechada, um manejo para seleção de plantas, fazer poda, abrir luz e botar matéria orgânica no solo. Tem que sempre pensar de onde vem a matéria orgânica do plantio que eu estou fazendo. Tem que sempre pensar isso. Porque ou você planta ela para ter a matéria orgânica na área, ou essa matéria orgânica vai ter que vir de fora. E vir de fora é caro. Por exemplo, aqui a gente vai cobrir esses canteiros aqui agora com matéria orgânica que veio de fora. Só que só vale a pena fazer isso porque a gente vai plantar hortaliça. E a hortaliça se paga. O retorno da hortaliça por metro quadrado é alto. Então vale a pena cobrir com um material que veio de fora, que é caro pra caramba. Agora, imagina eu trazer material de fora para cobrir 1 hectare de agrofloresta com frutíferas, por exemplo. Cobrir café, 1 hectare de café, é muito caro. Você não vai ter um retorno por metro quadrado que justifique esse investimento. E aqui também, entre os cafés, dá para plantar alguma coisa, né? Dá também. Na verdade, aqui no início nós plantamos, tinha hortaliça, entrou mandioca, entrou inhame, entrou tudo isso no primeiro ano, Nós plantamos também gengibre, tem gengibre aqui para colher, ó, tá vendo? Eles secaram agora, mas eles estão aí para colher. Mas se você quisesse, ainda poderia ter alguma outra espécie entre os pés de café que fosse para fazer sombreamento ou que fosse para receber poda. Então daria para ter ainda mais uma espécie aqui, se quisesse, para aumentar ainda mais a densidade. Poderia. Não vai ser ruim. Mas poderia ser o fruto do sabiá, por exemplo, que dá para plantar de estaca. Poderia ser uma glicídia, um mamão, for para colher o fruto do mamão, mas aí não geraria biomassa. Mas um pé de mamão aqui, ó, tivesse um mamão aqui, a gente teria colhido bastante mamão. Imagina um mamão ali, aqui no meio. Não ia ter problema nenhum com o café, não ia atrapalhar em nada, ia ter uma colheita extra ainda. O mamão, a biomassa dele demora. Demora. Assim, ele não é uma planta que produz matéria orgânica, assim, não justifica plantar um mamão para gerar matéria orgânica com ele, não. Sim. No final de vida ele vai gerar ali um pouco, o tronco dele decompõe muito rápido, mas ele não gera aquele volume de matéria orgânica. Ele é uma planta mais de exportação, de nutrientes, do que de importação. E esse pensamento, esse cálculo, dá para ser feito. Assim, quando você vai fazer uma área, você pode fazer, na hora que você está fazendo a lista de espécies, colocando naquela planilha lá de ciclos e extratos ali, você pode fazer uma lista tentando identificar quais são as espécies que você está escolhendo, que vão ser exportadoras, que você vai estar colhendo, então elas vão estar retirando do solo, e quais são as espécies que estão entrando que vão ser importadoras de matéria orgânica, que vão estar ciclando o nutriente e mantendo o sistema alimentado. Exportador é toda espécie que você planta com o objetivo de estar colhendo alguma coisa para tirar da área, certo?
Então, a banana, o mamão, o maracujá, o pé de laranja, tudo isso é exportador de matéria orgânica. Importadoras são todas aquelas espécies que você não vai exportar nada dela da área, você não vai tirar nada da área, e que elas têm um potencial de gerar bastante matéria orgânica. Normalmente são espécies que crescem rápido, que podem tolerar poda, espécies boas para produção de biomassa para a área, são espécies que têm esse potencial. Mas tem algumas espécies que conseguem ter essa dupla funcionalidade, como a banana, por exemplo. Entendeu? Então a banana por si só, lógico que ela é uma planta muito exigente, se você estiver sempre colhendo o cacho dela, ela vai estar exportando, mas ela é uma planta que importa muita água, muito potássio, muita matéria orgânica para o solo. A manga é uma planta muito interessante, manga que não foi enxertada, porque quando você enxerta ela perde essa característica. Mas os pés de manga, esses pés mais antigos, foram plantados de semente, cara, ele por si só, ela se alimenta. Às vezes você vê pé de manga aí no meio de um nada, que não tem nada, em volta sozinho, né? E ele se alimenta. Ela não precisa de ninguém para alimentar ela. Ela por si só tem uma capacidade de se alimentar. Lógico que ela tem toda uma estratégia no sistema radicular, né, e tal, mas ela tem esse potencial. Agora planta um pé de manga enxertado sozinho, por exemplo, você vê. Ele não vinga. Ele morre. Ele já precisa de alguém, né? Ou ele precisa de insumo, de adubação, ou ele precisa de um sistema para estar alimentando ele. Abacate também. Abacate também é uma planta que plantada de semente ele tem esse poder de se sustentar, né? Tem muita espécie, por exemplo, uma paineira dessa aí, que é super rústica, aroeira. Cara, essas plantas não precisam de nada. Precisa só de você botar ela no solo. Não precisa de nada para ela. Não precisa de ficar adubando, não precisa de nada. Ela desembola, ela se vira sozinha. Né? Agora, muitas plantas que a gente cultiva para te retirar, elas são muito exigentes. Não conseguem ir sozinhas, né? Mas, ó, então, aqui está um exemplo bem legal também do princípio que a gente fala da densidade de plantas. Que a gente vive falando, né? O sistema tem que ter densidade, tem que estar adensado. Isso aqui é um exemplo de um sistema bem adensado, linhas bem adensadas. Vocês podem ver que está bem fechado. Se alguém chegar aqui e falar, nossa, mas tá tudo embolado, né? Tá tudo um em cima do outro e tudo. E é exatamente isso que a gente quer. Porque agora nesse manejo, eu tenho muita espécie para selecionar. Eu posso escolher quem que vai ficar, né? E todo esse manejo vai me gerar muita matéria orgânica para alimentar o solo. De onde que está vindo toda... É interessante a gente entender o ciclo dos nutrientes, né? No sistema. Porque todo nutriente que a gente coloca no solo, todo nutriente que vai para o solo, ele ou é aproveitado pela planta, ou ele começa a ser lixiviado, que a gente chama. Ele começa a ser lavado e ele vai percolando no perfil do solo, ele vai indo embora. Quando você tem uma área, por exemplo, só com plantio de soja, só com plantio de feijão, só com lavoura, em que o sistema radicular é pequeno, você não consegue aproveitar esses nutrientes que vão embora. E aí é que entra a função das raízes profundas, das árvores, né? Uma árvore dessa aqui de Guapuruvu, ó, um arixixá desse aqui, tá com uma raiz aqui para dentro de pelo menos 2, 3 metros de profundidade, pegando aqueles nutrientes que estão lá no fundo e devolvendo depois aqui para cima, que é o trabalho de ciclagem. Então os nutrientes não estão sendo perdidos, eles estão reciclando dentro do sistema. Por isso que você vê um café saudável, sem adubação, que não apresenta nenhum tipo de deficiência nutricional. Não tem nenhuma mancha, tá vendo? Não tem deficiência de nitrogênio, nem de potássio, não apresenta nada. De onde que estão vindo esses nutrientes? Estão vindo da ciclagem de nutrientes. Você vê como é que a coisa funciona? Porque às vezes a gente escuta na teoria, mas não consegue ver isso na prática. Então a gente vê isso aqui, é interessante que a gente está vendo o negócio acontecendo na prática mesmo, né? Então esse material, então aqui ó, à medida que a gente for cortando, todo o material que é cortado, a gente tem que ter, pessoal, né, essa questão do manejo, além de fazer com critério, né, entendendo o que está fazendo, a gente precisa ter uma lógica de organização. No manejo é muito fácil você se perder e fazer uma bagunça na área que depois você não consegue organizar.
Entendeu? Se você, por exemplo, se a gente chegasse aqui e começasse a derrubando as árvores primeiro, ia cair aquele tanto de matéria orgânica por cima do que não foi manejado ainda, por cima do que não foi capinado no solo, e aí depois como é que você tira galho de um lado para podar o outro, vira um... Por isso que tem que ter critério e fazendo aos poucos. Então eu gosto de ir fazendo, por isso que a gente vem por baixo primeiro, e para cada coisa que eu cortar, eu já vou picar e já vou organizar. Então a gente vai levando o manejo para chegar lá no final, tá tudo prontinho. Tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma demonstração boa do que fazer com isso, com um material desse aqui, tá vendo? A gente precisa diminuir ele. Se eu colocar ele desse jeito aqui no solo, vai virar uma galhada seca para você ficar tropeçando, e ele precisa, quanto mais a gente diminui isso aqui, mais fácil fica para ficar em contato com o solo. Agora entra os alunos. Hã? Então aqui, ó, nesses galhos a gente sempre pega aqui pelo pé dele aqui, e aí com um facão, pode ser com serrotinho também, tá? Com a tesourinha de poda, mas eu sempre vou fazer o corte rente ao tronco, tirando todas as bifurcações. Tá? Então, às vezes o pessoal vem na hora de cortar o galho e faz isso e vai deixando essas pontas. Aí essa ponta aqui vira um perigo depois, você pisa. Então a gente já tem que cortar aqui, ó. Certo? Sempre os galhos mais grossos, primeiro em contato no solo. O coloral todo pode cair, então? Olha o doidão lá, tava lá enchendo a carreta de capim. Chega depois da explicação, né? Então é para cortar tudo, então. Então, eu tô querendo dar uma selecionada, assim, aonde ele tiver mais fraco, assim, pode cortar embaixo. Tá? Aí a gente vai vendo o que já pagou, por exemplo, esse algodoeiro, pode sair embaixo ali, ó. Pode sair embaixo, que já passou a hora dele. Praticar exercício físico, fizeram academia, deram umas risadas, divertiram, comeram bem, contaram as histórias. Por que não podia ser todo dia assim, né? A gente complicou demais a vida, né? Pra você ver o que é um dia de... Com tudo que você precisa dentro de um dia só. Trabalhando, divertindo, dando risada, praticando exercício físico, tomando um sol, vitamina D, comida boa, amizade, aprendendo coisa nova. Criando vida, criando solo, deixando uma coisa melhor, né? Criando memórias. É isso aí. E para vocês, como é que foi o dia hoje, pessoal? Foi tudo isso que você falou. Eu estava com dó, relutante de ver isso tudo, mas eu descobri que não precisa que a bananeira dê o cacho de banana para ela ser proveitosa para o círculo, né? Tudo isso. Ainda é relutante, mas... É difícil. O que mais? Né, que às vezes a gente tem que fazer o canteiro e a gente não sabe nem como tem que fazer, e aqui foi todo, hoje deu completo, né? Como fazer, como mexer, eu achei muito interessante. E é um conhecimento, né? E vai fazendo a crescer, né? Porque você vai trabalhando o solo corretamente. Para mim, eu consegui começar a materializar aquilo que eu estava só no plano da imaginação. Vendo isso aqui, vendo ali formado, eu já consegui mais ou menos visualizar o que eu tenho que, como é que eu tenho que fazer, as dúvidas que tinha, né, os consórcios, começa a tomar um pouco de forma para mim. Eu entendi que chega um determinado momento que a gente tem que tomar uma decisão, né? E às vezes essa decisão é muito difícil de ser tomada.
mas que é necessário para que o ciclo se complete e venha outros novos por aí. Achei legal. Relembrar a parte do ciclo que você falou agora, né? A gente até estuda isso na faculdade, mas vê, e a gente esquece no dia a dia a gente lidando, né? Que é isso, né? Vem um nutriente químico, né? E aí a planta, que é o começo do preparo, que vem já de uma matéria morta, né? Decomposta da rocha, e aí a planta que vai nascer aqui vai puxar aquilo de novo, e aí a gente devolve depois novamente, o ciclo se fecha. É bonito pensar assim, né? A vida inteira não se perde nada, né? Vai se transformando, mas a gente esquece no dia a dia. Aí a gente hoje aqui viu tudo, né? A gente colocou o adubo inicial, né? Os produtos químicos aqui, orgânicos, que veio de uma matéria, e vai plantar depois, aqui já está no outro estágio, depois cortou e devolveu para o solo, né? Hoje a gente fez tudo. Você falando isso aí seria muito bacana, né? Nas escolas, igual a gente estava falando de educação, a disciplina, né, prática da biologia e da química, as crianças veem isso, né? Porque muitas, igual um vídeo que a gente andou circulando aí, a menina não sabia nem de onde que vinha o ovo, que vinha o leite. Eles acham que o negócio nasce empacotado, né? E tu tem um trabalho árduo, né? Mas é interessante porque, bom, apesar da gente estar aqui, né, todo mundo está fazendo parte de um curso, a gente está estudando, né, os princípios, estamos aqui trabalhando já com um certo entendimento diferenciado, né, do funcionamento do solo, do ecossistema, das plantas, mas diante de tanto conhecimento que tem para a gente aprender, eu tenho a sensação de que como se a gente estivesse aprendendo a primeira parte do alfabeto ainda. Então a gente está um monte de adulto aqui, né, aprendendo o ABC do que é o funcionamento da natureza, que a gente cresceu e passou gerações totalmente ignorantes. Né? Essa Gostaria de ter compreensão... aprendido isso há 40 anos. Imagina, a gente estaria aqui hoje talvez discutindo coisas muito mais avançadas, muito mais profundas, né? E a gente está aqui ainda tendo o primeiro contato com a terra, a cobertura de solo, o que dá para usar, a banana, até parece como se a gente fosse criança despertando, né? Não é? Eu tenho essa sensação às vezes assim, a gente ainda tem muita coisa para evoluir. Talvez esse conhecimento aqui, se ele já tivesse sendo ensinado para as crianças já que todas as crianças já crescessem com esse fundamento básico, a gente estaria aqui agora realmente discutindo coisas muito mais avançadas, consórcios avançados, né, manejo, escoamento de produção, técnicas, tecnologia, a gente estaria num outro nível.